Olá! Olá, gente linda! Tô aqui aguardando as minhas convidadas, a minha convidada, nossa convidada, meu Deus, Fabiana vai me matar. Quanto erro de gravação, senhor? Aguardando a Fábio e a Camila, que é a nossa convidada, pro bate-papo do Entre Irmãs de hoje. Oi, Ju! Eu já cometi uns erros de gravação aqui, ainda bem que não tinha ninguém. Mas vocês vão ver depois. Tô aqui aguardando a Fábio, aguardando a Cami, para o nosso papo de hoje, que vai ser muito interessante. Olá! Oi, Oi, irmã! Fábio! Oi, Oi, Cami, tudo bem? tudo bem? E Tudo vocês? jóia? Tudo jóia? Eu já comecei aqui, ó, dando bola fora. Falei, já tem erro de gravação no início aqui, já. Já comecei, tô aguardando minhas convidadas. Opa, convidadas não, que a Fábio não é convidada. Seja bem-vinda, Estou aqui com Cami. vocês, hein, gente? Que Oi, chique! Que honra falar aqui com que honra vocês. ter você aqui com a gente. Ai, Muita! muito Que querido com honra vocês. ter você aqui com a gente nesse tema que é tão desafiador, né? Embora não seja, embora a expressão seja nova para muitos, o fato é que as questões que envolvem, elas já são bastante conhecidas de todas nós, infelizmente, antigas e ainda persistentes, né? Mas eu vou introduzir aqui o tema para passar a palavra para a Cami. E antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, pedir para aqueles que não seguem ainda o nosso canal, que nos siga, compartilhe, se entender que o assunto é relevante, que pode ajudar outras pessoas, no caso de hoje, outras mulheres, colegas advogadas, e mesmo quem não advoga, mas que também, dentro desse sistema de justiça, atravessa situações em relação ao gênero. Eu também queria pedir para que vocês sigam o nosso canal lá no YouTube, canal Entre Irmãs. O link está na minha bio, mas quando eu faço o salvamento da live de hoje, eu também coloco ali o link para aqueles que ainda não conhecem o canal. Ativem o sininho se quiserem receber as nossas notificações. Curtam, compartilhem e comentem, porque nos ajuda a divulgar o canal. O canal é um canal novo. A nossa ideia do Entre Irmãs é divulgar informação, de temas que são correlatos ao comportamento humano, às suas conexões, aos relacionamentos e que permeiam o universo jurídico e o universo da psicologia. Eu, como advogada, Fabiana, como psicóloga, às vezes fazemos as lives só nós duas para trazer algum tema e às vezes nós temos convidados ilustres, como é o caso de hoje, em que nós temos a advogada, doutora Camila Risse, que é uma grande amiga também, afeta as lutas por igualdade de direito, uma mulher que também se empenha diariamente para que a gente tenha, então, uma sociedade mais igualitária ou menos desigual. Eu, às vezes, até opto por esse termo, porque sabemos que ainda levaremos um bocado de tempo para chegar na igualdade plena, mas que a gente lute todos os dias para, pelo menos, diminuir esse distanciamento que ainda é colocado entre os gêneros e que absolutamente demonstram um atraso social que impacta na vida de todo mundo. Isso é fato, de homens e de mulheres. Bom, antes de mais nada, eu vou fazer uma breve introdução aqui ao tema. Hoje nós vamos falar, então, sobre lawfare de gênero e, especificamente, vamos ter um recorte para falar sobre o lawfare na profissão da advogada, da mulher advogada. O termo lawfare,
diz respeito ao uso ou à manipulação das leis e dos procedimentos legais como instrumento de combate e de intimidação ao oponente. No caso da nossa live de hoje, a oponente, no caso, serão as advogadas mulheres que militam em defesa de outras mulheres. Seja na área de família, quando estão lá com seus processos de guarda, de divórcio, de alimentos, seja na área criminal, quando são vítimas de violência doméstica e familiar ou vítimas de alguma violência em decorrência do fato de serem mulheres. Desrespeitando muitas vezes os procedimentos legais e os direitos, e limitando alguns direitos ou impedindo uma atuação livre da nossa profissão. Eu fiz um recorte aqui que eu extraí da OAB Nacional, do site da OAB Nacional, que me causou assim, um susto, na verdade, quando eu fui ler, porque, embora já tenha sofrido na pele algumas perseguições, que depois vou trazer aqui para vocês, o fato é que quando a gente amplia esse olhar e vê assim, cara, não é você que está com X na testa. Isso circula a atuação da mulher na advocacia. É muito triste. Então, eu verifiquei que nós ainda compomos, hoje, atualmente, nós mulheres, a maioria da advocacia brasileira. Mas, ainda assim, somos violadas no exercício das nossas profissões e nas nossas prerrogativas. Muitas vezes também pelos nossos próprios pares, o que é muito triste. A recente cartilha que foi divulgada ano passado pelo Conselho Nacional da OAB, chamada Advocacia Sem Assédio, da Comissão Nacional da Mulher Advogada, revelou que 1 em cada 2 mulheres advogadas relataram terem sofrido assédio moral no seu ambiente de trabalho. E 1/3 das advogadas já sofreu assédio sexual no exercício da profissão. Em complemento, a pesquisa Lawfare de Gênero destacou que 73% das mulheres entrevistadas de um grupo de 171 advogadas não reportaram as violências sofridas por terem a certeza da impunidade do agressor. O que é muito triste verificar é que há quem use dessa persuasão de cercear alguns direitos e o exercício livre da advocacia feminina com ameaças de denunciá-las perante o Tribunal de Ética. O que é uma coisa assustadora, no meu entendimento, que eu falei, meu Deus, usando da própria instituição da qual nós fazemos parte para nos causar uma intimidação. E muitas vezes também o fato é que se lawfare, que essas ameaças, que esse cerceamento da nossa atividade profissional vem também por parte de ex-companheiros das nossas clientes, das vítimas que nós defendemos no processo. Eu não vou me alongar muito aqui no assunto, porque vocês sabem que as nossas lives, os nossos encontros, eles são um bate-papo, né? Como se a gente estivesse ali no sofá de casa, passando a cuia de chimarrão, Câmbio Toque sim aqui hoje, e conversando sobre a nossa rotina de trabalho, que muitas vezes é pesada, que traz temas muito delicados e muito sensíveis. A Camila, tanto quanto eu, também atua na área criminal, em defesa também de muitas mulheres. E tenho certeza que tem algumas histórias aqui para contar, algumas com certeza muito semelhantes às minhas, porque essas lutas elas se conversam. Mas sem mais delongas, então, vou passar aqui a bola para você, Cami. Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao Entre Irmãs. Obrigada, Lu. Bom, acho que você fez uma introdução bem interessante ao tema e falou da pesquisa, né, que foi, se eu não me engano, conduzida pela jurista Soraya Mendes, né? Que tem um livro fantástico também, né? Ela tem um livro com o título Lawfare de Gênero, né? Ela também tem outras obras dela em que ela também trata de lawfare de gênero, que acho que tem processo penal feminista, criminologia feminista, e também uma obra que é o Feminicídio de Estado, em que ela também ela toca um pouco sobre a questão do lawfare de gênero. E eu fui, na verdade, assim,
quando você me propôs falar do tema, eu sempre me questiono qual é a minha autoridade em falar em alguma coisa, né? Assim, sempre, quando alguém me fala sobre isso aqui, eu sempre me questiono sobre isso. Então, cara, eu fui. Bom, primeiro, eu acho que tem uma autoridade aí que está posta e que a gente não pode deixar, né? Que é o fato de nós termos mulheres. Isso já nos traz uma experiência, né? Para lidar com esse tema de uma maneira diferente do que talvez um homem faria, né? Então, e aí, lendo também sobre o tema, eu me debrucei sobre essa questão do conceito de lawfare de gênero, né, que é, como a Lu já mencionou, trata da instrumentalização dos conceitos jurídicos, dos institutos, do aparato de justiça criminal, né? Então, não são apenas não é apenas instrumentalização da lei, mas é também instrumentalização dos espaços de justiça criminal, né? Para silenciar, para acossar, né? Para assediar. E aí, no caso das mulheres advogadas no exercício da sua advocacia. E pela pesquisa, a gente pode perceber que geralmente esse tipo de assédio ou esse tipo de violência, que é uma violência, não deixa de ser, acho que, enfim, acho que isso é claro para todo mundo, acontece quando nós, mulheres advogadas, especialmente estamos fazendo a defesa de mulheres, né, que foram vulneradas, né, por um tipo de violência doméstica ou familiar, ou então estamos dentro da área familiarista, né, lidando com questões de guarda e etc. Né? Então, me parece que, e acho que isso também fica bem claro na pesquisa, né, que os ramos de atuação das mulheres advogadas que sofreram esse tipo de violência, que relataram ter sofrido esse tipo de violência, são eminentemente esses, né? Então, a advocacia criminal, sobretudo a advocacia criminal destinada à violência doméstica, né? À proteção das mulheres que foram vulneradas pela violência doméstica, e na advocacia familiarista. Então, isso também me chamou a atenção. E aí, assim, dentro do meu exercício de advocacia, apesar de eu eu sei que o universo da minha experiência é um universo ínfimo diante de todas as outras ocorrências e tal. Então, eu estou falando agora por mim, né? Mas é curioso que, às vezes em que eu senti que o exercício da minha advocacia estava sendo tolhido, cerceado de maneira assim mais contundente, mais escancarada, sabe? De forma mais escancarada. Foram nessas vezes em que eu estava na defesa de mulheres que foram vulneradas por violência doméstica ou familiar. E os autores dessas violências são, né, autoridades, enfim, juízes, delegados, delegadas, infelizmente, outros advogados, né? A gente tem isso também. E também a outra parte, né? Às vezes a outra parte nos interpela, né? A gente tem aquela norma, nós advogados, de não conversar diretamente com a parte contrária, sempre por meio de advogados e advogadas. Né? Mas, às vezes, a gente acaba sendo interpelado. Então, não é a gente, que obviamente não é a gente quem procura, né? As pessoas nos procuram, os caras, não, o cara me procura. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, às vezes na própria delegacia, né? Você tá lá com a sua cliente, e daí alguém vira para você, né? Assim, alguém que tá lá, que devia estar fazendo acolhimento, tanto seu quanto do seu cliente, alguém vira para você e fala assim, olha,
não adianta ficar escrevendo tudo isso, ficar falando tudo isso, porque isso daqui não vai dar em nada, né? E eu percebo também que a gente pode estabelecer, e aí eu não sei se é um lawfare mesmo, mas eu cito o caso da Patrícia Vanzolin, que foi presidente, né, da OAB São Paulo, quando ela assumiu o caso, se eu não me engano, eu não vou Na lembrar. última gestão agora, né? É, Foi. ela assumiu o caso de um. Eu não vou lembrar se era um jogador, mas enfim, era alguém que estava sendo acusado de prática de crime sexual, né? E aí, olha só que curioso, né? Nós, mulheres, somos questionadas se a gente assume um caso desses, né? Homens, advogados, não são questionados se assumem um caso desses. Então, e é uma questão de livre exercício, né? E de direito de defesa também. A gente não pode, a conversa não pode descambar para essa questão. Então, nós, mulheres, somos sistematicamente muito mais cobradas e limitadas e cerceadas no exercício da nossa advocacia, com toda certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Cami, sabe que eu achei bem importante você tocar nessa questão da contratação, porque tem um caso que eu até anotei que me chamou a atenção também, que foi uma pesquisa que foi feita pela Universidade Estadual do Arizona, em que eles fizeram uma experiência com 700 pessoas, entre homens e mulheres. Consistia em apresentar a um grupo um vídeo de um advogado que se expressou com raiva nas alegações finais de um tribunal do júri. E a outro grupo, o mesmo vídeo, mesmo teor, as mesmas palavras, a mesma coisa, mas representado por uma advogada, que se expressou da mesma forma e com a mesma intensidade nas palavras, né? Os autores do estudo perguntaram aos participantes se eles contratariam aquele advogado. Ou aquela advogada, né, para cada grupo. E o porquê? Só a advogada seria contrariada, de acordo com a maioria absoluta dos pesquisados. Os adjetivos que eles classificaram, o advogado raivoso, foram, entre outros, dominante, poderoso e competente. Já a classificação da advogada foi como estridente, histérica, áspera e ineficiente. Ou seja, né, um bom advogado, ele deve tradicionalmente exibir as suas características masculinas na corte, tais como raiva, agressão, poder. Mas uma advogada será penalizada por mostrar essas mesmas características. As pessoas esperam que o advogado se expresse dessa maneira para ele ser bem-sucedido. Porém, essa mesma regra não é válida para as advogadas. E se você se coloca, você também é taxada de difícil. Então, a gente começa, eu vejo que até falando, você falou da Patrícia Vanzolin, e o ano passado eles fizeram um evento pela Escola Superior da Advocacia, lá em São Paulo, em que ela lançou um protocolo para além da perspectiva de gênero, para a questão do lawfare de gênero dentro do espaço profissional. Em que ela fala que se você não começar limpando dentro da casa, tipo, né, primeiro varrendo as arestas que são institucionais, fica muito mais difícil de você combater o que vem de fora. E o que eu percebo, a gente conversa bastante no Entre Irmãs, a Fábio também, sobre essa questão da nossa cultura, né, que traz esse viés do machista, do patriarcado, e o quanto isso respinga nas nossas vidas profissionais. Dentro da nossa área da advocacia, da área do direito, eu não vou falar nem só da advocacia, porque eu também sei de juízas e promotoras que passam por situações de discriminação, de preconceito, de diluição das suas competências e que tem que a todo momento estar se aperfeiçoando e provando que merecem estar onde estão. Né? Não basta terem estudado, terem passado no concurso e às vezes ter sido aprovada até
numa classificação melhor do que a de um colega. Durante a sua vida, a sua carreira profissional, ela também tem que estar demonstrando que o porquê ela é merecedora daquele lugar. E o mesmo acontece conosco na advocacia. Isso começa já dos portões para dentro, né, com os nossos pares, e se estende dos portões para fora por conta de uma característica que é social. E agora eu vou passar um pouquinho a bola para a Fábio falar um pouquinho sobre essa questão desse comportamento. Eu aqui, você estava falando, Lu, eu fiquei pensando, né, no quanto não tem nas advogadas um impacto psicológico, né? Fator estressante aí, até um burnout, né? Pode trazer para as advogadas, porque, querendo ou não, é o tempo todo alguém reduzindo a capacidade dela, a eficiência. E o tempo todo ela tendo que fazer esse trabalho contrário. Eu preciso provar, né? Então, isso traz um esgotamento emocional. E também faz com que o cérebro fique o tempo todo ali num estresse constante. E estando num estresse constante, você sobrecarrega, né, esse cérebro e não consegue muito pensar, porque você está ligada naquilo que você precisa mostrar. E quando a gente está trabalhando, eu falo assim, por mim, dentro da minha profissão, o nosso pensamento está dentro daquele objetivo, daquele caso, daquela, né, de vocês também. Só que, falando desse recorte, ele tem que ser dividido, né? Porque você não está só falando do caso, você está falando de um público que está assistindo aquilo ali, que também precisa. Você está ali para provar para aquele público, convencer aquele público. Simplesmente, o teu trabalho é maior simplesmente pelo fato de você ser mulher. Ou seja, você já é colocada num patamar diferente pelo fato de ser mulher. Isso traz também uma questão de resiliência, né, para nós, porque de tanto que você enfrenta isso, a gente busca estratégias. Eu acho que isso cabe para todas nós mulheres aí, diante da nossa cultura, né? Porque você busca estratégias justamente para colocar aquilo que tanto deseja, para ter ouvido, para ter voz. E se a gente pensar num ter voz, todos nós queremos ser ouvidos, né? Na constituição do ser humano, né? Todos nós queremos ser validados. Olha o quanto é forte isso, porque afeta a individualidade, não só a questão profissional, mas também a individualidade daquela pessoa. Então, afeta a autoestima. Sim. E sabe, Fábio, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, na nossa profissão, a nossa profissão é dar voz, né? A advocacia, né? O radical é isso, é você dar a voz, né, a alguém. E segundo a pesquisa, essa pesquisa que foi feita para detectar lawfare de gênero, várias advogadas, né, a maioria das advogadas, eu não vou lembrar agora aqui o número, já eu colo, porque aqui a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, a gente dá live, cola aqui, que eu tô aqui com a pesquisa aberta. Mas, assim, um número expressivo de advogadas já pensou em parar de advogar depois que teve, assim, percebeu que esse tipo de violência era uma violência sistemática. E ela é muito localizada dentro da prática da advocacia criminal, no âmbito da defesa de mulheres vulneradas, né, por violência doméstica e também na prática da advocacia familiarista. Mas eu acho importante dar notícia do seguinte, na verdade, o Conselho Federal da OAB já tem um provimento de agosto de 2024 que tem o objetivo de enfrentar o lawfare de gênero, né? Então, esse provimento é o provimento 228/2024 do Conselho Federal. E ele estabelece, agora eu vou precisar pôr os meus óculos. Eu não consigo ficar sem câmera, não sei como você está esse tempo todo sem aí.
Ele estabelece o seguinte, ó. Processo na OAB observará a tramitação e o julgamento com perspectiva de gênero a serem reconhecidos de ofício. Então, o relator, quando receber um processo administrativo que seja, e ele perceber que tem uma questão ali de gênero, ele precisa indicar, demarcar que aquele caso é um caso que possa envolver questão de gênero e que possa invocar esse protocolo com perspectiva de gênero. Ou também a parte interessada pode fazer o requerimento para que isso aconteça. E existindo essa demarcação, esse processo ele pode ter uma tramitação mais rápida, né? Também é possível, também fica demarcado pelo provimento que a parte interessada ou a parte que tiver, né, sofrido, né, que estiver invocando isso ao conselho de classe, né, invocando essa questão do lawfare de gênero ou um tipo de assédio, né, que envolva essa questão de gênero, essa parte ela vai ter a sua integridade protegida de, inclusive, insinuações, né, no curso ali da instrução, questionamentos que possam vir a sugerir que ela estaria mentindo, então ela fica a salvo, sabe? Quer dizer, provavelmente estabelece que a partir daí nós teremos que tomar cuidado com essas questões dos estereótipos de gênero, né? Porque esses estereótipos, eles estão ali no nosso caldo cultural, sabe? O estereótipo da mulher histérica, né? Que cola aí na advogada agressiva, né? O estereótipo da mulher mentirosa, da mulher vingativa, e que passa pelo mito, né, da neutralidade do julgador. Então, esse protocolo é importante para que o julgador possa se questionar a respeito daquelas concepções que estão arraigadas, sabe, na nossa consciência e no nosso inconsciente, e que a gente mobiliza essas concepções também para analisar esses fatos. Então, deixa eu dar notícia aqui, ó. Sempre que deferida, a aplicação do julgamento com perspectiva de gênero deve ocorrer em todas as fases posteriores do processo e para todos os sujeitos da relação processual, inclusive os membros julgadores e funcionários dos serviços auxiliares. Olha só que abrangente, né? A advogada, enquanto parte ou procuradora, e as demais mulheres advogadas, todas elas estão asseguradas as suas prerrogativas profissionais, né? No caso em que a presença do ofensor possa causar humilhação, temor, intimidação ou constrangimento, ficam asseguradas a mulher, a oitiva, o depoimento pessoal, a sustentação oral, sem a presença da parte contrária, sendo facultada a realização da audiência e julgamento de forma híbrida, caso assim seja decidido, né? Enfim, então, minha gente, a gente precisa se apropriar, sabe? Na verdade, eu tenho visto a gente, na OAB Paraná, a gente tem aplicado esse protocolo com perspectiva de gênero, né? E eu tenho visto que os conselhos seccionais têm aplicado também esse protocolo, né? Ou então criado protocolos que são, na verdade, muito próximos, muito parecidos, são um espelho desse daqui, né? Então, acho muito importante mesmo a gente ter essa notícia. O provimento 228 de 2024 é recente, é de agosto de 2024. Novinha. Que bom, né? Tá caminhando aí, né? É um sinal super positivo, né? Porque a gente fala aqui o tempo todo, né? Tem que ter mudança, né? E quando envolve a cultura, a Lu, quando iniciou, falou, né? Tem que começar ali dentro de casa. Não foi esse termo que ela usou, mas foi algo semelhante aí, que a mudança acontece primeiro com a gente, né? Para depois ir para ambientes externos aí. Então, acho que cabe aqui falar sobre isso, né? Até
Assim, eu sou mãe, a Lu também, enfim. Não sei se você também é mãe, mas assim, a gente educar também os nossos filhos, e eu sou mãe de menino, né, para tomar a consciência de que somos iguais, né? Não tem ali o homem tem que ser homem, não só a questão, também a questão da masculinidade, né? De homem não pode chorar, tem que ser forte o tempo todo, né? Então tem tantas coisas ali da educação que a gente tem que trazer, porque olha que chocante essa colocação aí que a Lu falou, poxa, um homem e uma mulher tendo as mesmas atitudes, como eles são, como chega para os outros nessas atitudes. Tanto para o homem é natural, e para a mulher ela é taxada. Mas isso, Fábio, até é engraçado, porque são características. Quando a Cami trouxe a questão dos estereótipos, eu penso, eles não ficam só na questão de uma classificação ou qualificação de perfil, mas eles passam, parece assim, ó, você passa por um sensor ali, porque não é só características em relação ao teu comportamento ou ao modo como você se posiciona. Existe um julgamento que ele vem para nós desde o modo como a gente se veste, como senta. Então, tudo em relação à mulher, existe um recorte que o funil ele é mais apertado ali para você passar, entendeu? O critério é mais puxado, como a Cami falou, está sendo o tempo todo ali colocado à prova para testar a nossa competência. Eu queria só fazer um comentário aqui, a Teia colocou, eu acho que era em relação, quando a Cami estava falando, que a Cami falou da questão do julgador, também do protocolo, mas isso depende também de uma predisposição do julgador de analisar, não? Penso que alguns sequer consideram. Eu vou passar para a Cami, para que ela possa tecer algumas palavrinhas sobre isso. Em relação ao protocolo com o julgamento de perspectiva de gênero, ele ainda é recente no nosso meio. Né? Mas eu queria ver da Cami o que ela tem sentido em relação à mudança, os julgamentos desde o seu implemento, enfim. Olha, acho que foi deixa eu ver, Teia Silva, né? Isso. E acho que a pergunta dela... Silvia Massaro está aqui acompanhando a live. Seja bem-vinda, doutora Silvia. Foi eleita agora presidente da subseção em Cascavel. Nossa, presidente. Parabéns. E que meu desejo de que seja, e certamente será, uma gestão muito profícua, e eu não tenho a menor dúvida disso, dada a competência e ao trabalho, que a doutora Silvia é daquelas que arregaça a manga e põe a mão na massa, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma gestão muito próspera e feliz. Doutora Silvia, aquele abraço para você. Que legal, que honra. Bom, então, voltando aqui a Teia, né? Na verdade, assim, agora a gente tem esse protocolo, que é o protocolo do Conselho Federal da OAB, que é esse provimento 228, né, de 2024, mas a gente já tinha o protocolo do CNJ e que já vinha sendo trazido, obviamente, para os julgamentos, tá? E a do protocolo do CNJ, porque o protocolo do CNJ, que eu não vou lembrar de quando ele me fugiu da cabeça. O protocolo do CNJ, mas acho que é de 2021. Eu acho que é 2020, mas eu vou confirmar aqui com você. Tá. Vamos, eu também vou dar uma olhada aqui. A gente já vinha estudando o protocolo do CNJ, claro, né, para as nossas ações, mas também julgamentos no âmbito da OAB. E uma coisa que tem colaborado muito também para que isso aconteça é a paridade nos órgãos, né? A paridade Essa paridade é importante, porque como a gente estava falando anteriormente, né? A experiência em sociedade das mulheres,
É uma experiência radicalmente diferente da experiência da sociedade. É melhor que na sociedade, na própria família, né? A Lu e a Fabi estavam falando sobre... A gente estava falando sobre os estereótipos e como nós, mulheres, como a gente nunca consegue alcançar, né? É porque se o homem ele tem uma atitude um pouco mais rude, firme, ele é firme, né? Ele é um homem firme. A mulher não, a mulher ela é uma histérica, descontrolada, né? Tem aquela frase, né, famosíssima da Simone de Beauvoir, quem nasce mulher, torna-se mulher, né? E eu ouço essa frase e às vezes eu ouço as pessoas fazendo interpretações a respeito dessa frase que não tem nada a ver, né? O que me parece, né, que a Simone estava tentando dizer, e aí também, tipo, né, eu faço uma leitura um pouco selvagem até da Simone de Beauvoir, mas como estudiosa, né, da minha condição como mulher, me parece que essa história de ninguém nasce mulher, torna-se mulher, é porque a gente é sempre um porvir, sabe? A gente nunca consegue se tornar mesmo alguma coisa que seja relevante, sabe? Porque sempre os nossos sarrafos, eles estão sempre acima, né? Então, os padrões de beleza mudam a toda hora, né? Se você está no ambiente de trabalho, você não pode se vestir de uma maneira muito feminina, mas também não pode se vestir de uma maneira muito masculina. Sorria, mas não sorria muito também, para não perder a credibilidade. Isso, exatamente, né? Então você, ou seja, você está sempre você está sempre para alcançar alguma coisa, chegar a alguma coisa, e você nunca chega, porque o sarrafo está sempre lá em cima, né? Para nós, mulheres. Um constante julgamento, né? A experiência da paridade, né, nos órgãos da OAB tem trazido essa diversidade de olhares a respeito e aí essa predisposição do julgador. E sabe, Teia, todos nós hoje sabemos que existe um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E estamos todos estudando esse protocolo e cobrando dos colegas a utilização do protocolo, né? Ainda que eventualmente um não queira ou entenda que não é o caso de aplicar, né? É possível que isso seja suscitado por outras pessoas, né? Então, a experiência, eu tenho percebido hoje em dia que a paridade, né? As mulheres ocupando esses espaços, né? A paridade, ela tem trazido, e eu tenho percebido também com um pouco, assim, de alento e esperança, sabe? Meus colegas advogados muito interessados em conhecer e entender essa situação, essa nossa condição, né, da nossa subjetividade, né, das coisas pelas quais a gente passa, das violências pelas quais a gente passa, né, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Eu penso que a gente tem tido mais adesão em relação a essa luta, e eu sempre falo que essa causa não é uma causa necessariamente privativa das mulheres, e chamo os homens a participarem, porque quando eles ampliam e quando eles ecoam a nossa voz, isso se torna muito mais factível, muito mais fácil da gente diminuir esse distanciamento que ainda se coloca entre os gêneros. Mas ainda percebo resistência, inclusive das próprias mulheres. A gente precisa falar isso, porque o machismo ele não é uma questão que tão somente dos homens, né? Não é atrelada ao sexo masculino, é um comportamento que também é identificado em mulheres. E assim, para voltar um pouco mais sobre a questão do lawfare em relação às advogadas, né? A gente falou bastante aqui, contextualizou sobre essa questão cultural, e que
está imersa no nosso contexto de sociedade, né? Nesse contexto que não é só brasileiro, mas que é mundial, embora tenhamos em algumas sociedades isso é muito mais latente, isso não significa que as outras sejam totalmente libertas desse estereótipo, porque não é, a gente sabe que é uma luta que vem de séculos, remonta a séculos. Sabemos também que há vários recortes, se a gente for entrar ali, tem até o recorte de viés religioso, do qual já falei muito aqui nesse canal, que também, infelizmente, há muitos que se utilizam de alguns dogmas e mesmo de preceitos bíblicos para dar uma interpretação que coloque a mulher num lugar inferior ao homem e tudo mais, enfim. Mas voltando para aquela questão do lawfare direcionado à atuação da mulher advogada, além dessas questões que nós trouxemos aqui, que a Camila muito bem pontuou em relação ao próprio sistema de justiça, nós temos, e eu queria trocar essa figurinha aqui com a Camila, queria saber, perguntar bem na lata, Camila, né? A gente não vai entrar em caso nenhum, obviamente, a gente tem a nossa questão ética aqui muito bem resguardada, nem precisaria falar isso, mas estou falando para o pessoal, né? Porque a gente não pode, de fato, entrar em casos específicos. Mas, Cami, já aconteceu com você alguma perseguição ou diminuição ou alguma prática indevida por parte de cliente ou de ex-marido, de ex-companheiro, ex-namorado, de alguma cliente que você defenda? Já. Já aconteceu de a outra parte, né? Enfim, era uma ação familiarista, dele apontar o dedo para mim na audiência, como se a culpa, como se a responsabilidade pela medida protetiva fosse minha. Eu já fui interpelada finais de semana, às vezes pela própria outra parte, que eu não converso, né, claro, e às vezes, infelizmente, também aconteceu uma vez de um advogado me mandar mensagem e pedir para eu flexibilizar a medida, para eu orientar a minha cliente a flexibilizar a medida protetiva. E enfim, né, sabe, como o que eu percebo disso, assim, como se essas questões de direito, do direito da minha cliente, por exemplo, de ter integridade da medida protetiva, como essas questões elas são entendidas para algumas pessoas, né, como de menor importância, né? Fala para sua cliente, orienta, sabe assim, ou também já aconteceu de eu ser interpelada, né, por pessoas para me questionar por que eu fui defender, por que eu fui lá na delegacia com ela para falar do descumprimento da medida protetiva. Enfim, já fiquei sabendo coisas assim que falaram a meu respeito, de que essa advogada feminazi, sabe? Ela fez a cabeça da minha ex-mulher, como se eu tivesse. Sim, isso é bem comum. E que é muito parecido com algumas coisas que estão aqui na pesquisa, né? Então, quando você me pediu os meus exemplos, eu também olhei aqui na pesquisa. Então, na pesquisa que foi feita da Soraya Mendes, que fala sobre lawfare de gênero, tem lá coisas como assim, né, que são os relatos das próprias advogadas das violências que elas sofreram. Então, abrindo aspas, tá? Não sou eu que estou falando agora, são as aspas aqui das entrevistadas. A advogada da outra parte, o advogado da outra parte não deixou eu falar na audiência, que é aquela história, né, das interrupções, né, de não ter voz, né, Fabi? Ele, ó, tudo que eu falava ele repetia de outra forma para explicar novamente para o juiz, né? Interferências incessantes na minha defesa. Ele ficou revoltado porque apontei a misoginia da linha defensiva dele numa ação de família que trazia provas robustas de violência moral e psicológica.
sugerir que as vitórias da advogada decorriam de sexo com magistrados. Então, uma advogada pontuou isso, assim, como lawfare, né? Sugerir que ela era amante dos clientes, sistematicamente colocar ela em posição coadjuvante diante de outros profissionais do sexo masculino, né? Vocês se recordam, Lu, lembra? Até vou tentar olhar aqui, num júri, uma advogada que o promotor, acho que chamou ela de cadela, não foi? Eu fez uma Foi recente não isso, lembro né? disso. vou até dar um Ele, Google aqui. e ele Foi sim, falou foi alguma coisa recente. de show que ela tava dando. Eu não lembro a palavra exata que ele usou. Mas desse caso de júri, Ó, tem aqui, ó, várias em situações, setembro né? de 2023, o promotor se referiu por mais de uma vez à advogada de defesa Catarina de Souza Cruz Estrela a uma cadela. E ainda colocou assim, ó, abre aspas. Comparar Vossa Excelência a uma cadela é de fato ofensivo, mas não a Vossa Excelência, e sim a cadela. Veja, isso numa No júri, audiência, né? num espaço No júri. público. Eu acho que foi num júri, aqui falou audiência. Foi num júri, Eu isso acho que isso mesmo. aí foi no júri. E pior, porque É, é um espaço público, né? Além dos oficiais, das pessoas que trabalham, né, com o sistema de justiça criminal, ele é aberto ao público. É um espaço como democrático. a gente vê hoje que tá tudo, né, em rede social, né, como aconteceu com aquele julgamento aqui recente também do Tribunal de Justiça do Paraná, que está afastado, o excelentíssimo desembargador, né, que ele proferiu palavras lá horrendas, inclusive a própria colega, que é uma desembargadora. Por isso que eu falei que não é próprio da advocacia, porque veja, ali tinha uma colega e ele também menosprezou completamente o que ela estava Uhum. falando, cortou a voz. E quantas vezes a gente não assiste isso em plenário, mesmo na Câmara dos Deputados, no Senado, em que a gente verifica tolhendo a voz da mulher, cortando, fechando o microfone, explicando por ela, como você muito bem falou. Mas eu comigo, o que tem acontecido mais por conta das atuações de vítimas de violência doméstica e familiar e também por conta de ações no processo de família, Cami, é de ex-marido de cliente. Como tem aquela fase que a gente tenta, inicialmente, até porque eu tenho um perfil nos processos de família mais conciliatório, de querer resolver a situação sem grandes danos emocionais para todos os envolvidos, e notadamente quando tem uma criança ali no meio daquilo. Então, esse meu perfil conciliatório me faz muitas vezes, olha, né, eu queria o contato do advogado, da outra parte, enfim, às vezes está sem advogado, eu posso falar com ele e tal, tentar um acordo. E aí, em razão disso, o cliente tinha meu telefone. E aí, como não vingou a questão do acordo, então foi para o processo e acabou virando litigioso e não mais consensual. E eu comecei a receber ataques do cliente, ao ponto do cliente, que não é meu cliente, né? Na verdade, do ex-marido da minha cliente, de eu ter que bloqueá-lo no celular. E até antes de bloquear, eu falei, olha, o senhor está cometendo, o que o senhor está fazendo é muito grave, e eu pretendo, vou te bloquear para encerrarmos por aqui, porque se eu for levar isso adiante, eu vou tomar medidas judiciais cabíveis. Porque ele começou a me ofender. Então, tipo, aquilo que ele fazia de diminuir a ex-mulher, de menosprezar, ele começou a fazer comigo. Entendeu? E além de tudo bem, isso de me culpar também, porque até você aparecer na vida da fulana, ela tinha um comportamento, mas você apareceu na vida dela e agora ela tem outro comportamento. Ou seja, uma confusão também completa ali, né, da tua da qualidade de profissional que você é com as questões do casal, né, do ex-casal. Porque, na verdade,
perfil, né, totalmente manipulador, narcisista, que fica ali, e daí, assim, saiu do controle, né? E você sabe, isso já também aconteceu comigo, assim, e é muito comum, eu percebo, me parece, né, muito comum. Eu acho que isso revela uma espécie de misoginia que está radicada aqui, ó, nessa estrutura de pensamento. Eles não, alguns deles me parecem, né, eles entendem que a mulher, a ex-mulher, né, a ex-esposa, sozinha, não teria força, não teria autonomia, não teria agência para decidir se separar. Então, o Exato. que eles fazem? Atribuem isso a uma pessoa externa, né? Porque ela não ia querer se separar de mim. Ela não ia querer praticar isso. Né? Então, aí projeta isso. Acho que talvez a Fabi saiba explicar isso melhor. Acaba atribuindo isso para a advogada. E aí a gente fica na reta, né? Desse pessoal aí, Lu. O que faz, Fabi, com esse pessoal? Então, eu até fiquei pensando, né, quando vocês estavam falando, eu levando aí para o lado da psicologia, né, fiquei pensando assim, que estratégias vocês usam para não tomar para si? Porque É, isso parece ser muito comum na profissão de vocês. Então, não acreditar naquilo que o outro o tempo todo está falando, né? Eu tô aqui pensando como o nosso cérebro funciona, né? Então, se a gente sabe aquela a frase de uma mentira dita muitas vezes se torna verdade? Uhum. É justamente disso, assim, olha, dentro de uma cultura onde a gente já nasce lutando, né, tendo esses enfrentamentos no trabalho, e dentro do contexto que vocês trabalham, né, dentro da área criminal e familiarista, o tempo todo vocês estão ali enfrentando, tendo que lidar com o que não é real, tendo que se blindar diante disso, para não levar para a vida pessoal de vocês. E é por isso que eu coloquei assim, nossa, que estratégias, né? Porque, sem dúvida alguma, um acompanhamento psicológico é fundamental para todos nós, mas nesse caso eu falo assim, tem ainda um plus a mais, né? Porque para você lembrar de quem você é, né? Para não acabar ficando vulnerável diante de pessoas que fazem uso dessa vulnerabilidade, que é isso que você falou. E aí, o que faz? Né? Eles fazem uso da vulnerabilidade da mulher como um todo, e assim, aquela ex-parceira, eles já sabem como. Uhum. Né? Vocês são novas. Então, onde eu posso atacar? Ué, onde eu tenho acesso, que é a parte profissional. Né? Assim, tô aqui generalizando, tá? Não é todos os casos, mas assim, o que tende a acontecer é ele minar essas capacidades, né? Minar a capacidade da ex-mulher e da profissional, colocar à prova, né? desqualificar, né? Você acaba Desqualificar. tentando desqualificar a pessoa para ver se você encontra. Porque o que acontece no perfil do abusador, que daí já sai um pouco até do machismo em si, mas nesses casos que eu estou trazendo, que a gente atua, normalmente você tem do outro lado um perfil abusivo. E aí no perfil dele, ele é acostumado a identificar o ponto vulnerável da sua vítima para ele poder atacar. E como não nos conhece, o único ponto que ele consegue enxergar é o profissional, porque ele não nos conhece no particular, né? Então, eu acho que também vem por aí. E é claro, muitos dos ataques, eu tenho certeza que se fosse um advogado homem do outro lado, isso não aconteceria. Não ia ficar mandando mensagem para querer desqualificar o profissional homem. Até porque a situação, a resposta também seria diversa. A gente tem que ver aí que também tem um perfil que é muito atrelado ao gênero. Eu, na verdade, só falei para ele, olha, vou te bloquear aqui para evitar que a gente prorrogue isso aqui, porque senão eu vou ter que tomar
medidas judiciais, por que você está fazendo? Você está fazendo acusações graves e eu bloqueei, né? Até porque eu não tenho tempo de ficar lendo essas coisas, entendeu? Tipo, a gente tem muita coisa para se ocupar, então o meu modo de me blindar disso eu realmente, entrou para um ouvido, sai para o outro, e eu não fico dando corda. É o meu jeito. Mas eu não sei como que a Cami faz nesses casos. Eu realmente, é claro que é diferente de quando a gente está numa situação de audiência e existe uma provocação da outra parte. Que aí você não tem como bloquear a pessoa, ela está ali na tua frente provocando. Mas eu vou dizer para vocês que acho que a maturidade também me trouxe isso, né? A maturidade e os anos de experiência, de vivência, e acho que a Cami também atua no mesmo sentido. Eu não vou no mesmo degrau que a pessoa, não. Eu me nego a ir naquele degrau. Então, se a pessoa está provocando, eu deixo ela provocar sozinha. Eu meio que dou uma ignorada, assim. Se grita, eu vou falar, não estou entendendo por que está gritando. Se meu esposo falar, não estou entendendo. Tipo, eu dou uma de, sabe? Tipo, aquele negócio de finge demência, abstrai lá. Eu mais ou menos. E claro, se for uma situação que exija alguma tomada de medida pelo presidente da sessão, se for no caso de um júri, por exemplo, eu vou devolver para que o juízo, afinal de contas, ele é o presidente na sala de audiência também, para que ele tome a sua providência. Eu não vou ficar ali, trocando farpa ali com... Não é meu perfil. Não, mas assim, mas o que eu acho importante a gente pontuar é o seguinte, que você falou, que eles, dessas ofensas, né, essas interpelações, esses assédios que a gente acaba sofrendo, eles são assédios em razão da nossa profissão, isso é inegável, né? Sim. Mas eles não têm o objetivo de nos atacar como profissional, só como profissional. Porque eles mobilizam questões de comportamento moral, entendeu? Dentro então, daquele estereótipo, né? Pontuando em nós, mulheres advogadas, né? Uma perversidade, né? Uma questão, uma perversidade até mesmo de sei lá, ideológica, se é possível, né? Você não gosta de homens. Já ouvi também. Entendeu? Você é você tá solteira e fazendo, daí fica querendo que você a que flor se fez separe. a minha ex-esposa, você que convenceu ela, sabe? Eu já me deparei, assim, com acusações nesse sentido, assim, Mas, assim, é claro, o Fábio, a gente tem que... A maneira disso olha, eu não vou conversar com você, a conversa não está adequada assim, dessa maneira nós não vamos conversar, né? E bloqueia. Limite. Exatamente, né? Se ele tem advogado, eu comunico ao advogado, falo, olha, seu cliente me procurou, a conversa foi assim e eu não vou mais falar com o seu cliente, né? Então, não procurei o seu cliente, mas enfim, tá bloqueado e tal. Então, eu também chamo o advogado, né? Para que ele saiba o que aconteceu, né? E, enfim, que também possa orientar, conversar, né? Porque a gente, como a Lu falou, a gente precisa dos homens como aliados, né? Até porque a maioria dos recursos e dos poderes, né? Enfim, ainda estão concentrados nas mãos deles. Eles são... Uma vez eu li que eles são os gatekeepers dos direitos das mulheres. Sabe aquela figura do cara que está lá no portão, abrindo, fechando, abrindo, fechando? A gente precisa dos homens, né? Se eles não vierem para... Se eles não se conscientizarem de que isso é uma questão de direitos humanos, a Soraya Mendes fala sobre isso, né? Que a defesa da igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos. Então, se eles não se conscientizarem que é uma questão de direitos humanos, que é inclusive que é importante para a gente ter de fato, né, uma civilização, né,
assim, para ter um marco civilizatório demarcado pela proteção aos direitos humanos, se eles não se conscientizarem disso, a gente está lascada sozinha, a gente não vai chegar lá, infelizmente. Ou felizmente. Eu diria que felizmente, né? Porque a gente precisa, o ser humano precisa um do outro. Mas é uma triste realidade, né? Uma triste realidade aí da nossa cultura, né? Porque certamente isso não acontece só, né, no âmbito da advocacia, né? Devem existir outras profissões que também pesa isso, mas Existe. A gente sabe que medicina é uma profissão que também tem muito, é, muito, muito disso. a minha área é uma área que é particularmente vivida por mulheres, então não posso dizer sobre isso, mas e também é uma área mais solitária, né? Eu falo que é o profissional e ele mesmo, não é tanto dentro de um conjunto como é a medicina, como é a advocacia, né? É diferente. Mas é triste culturalmente falando, eu não estou falando só pelo nosso país, mas até internacionalmente, né? A Lu trouxe aí coisas que não foram aqui, você fala, nossa, em que mundo vive, gente? Porque é algo que em pleno 2025 a gente ter que lutar por algo que, na minha concepção, deveria já ser natural, Uhum. né? E não caber a nós lutarmos por isso. Ué, se somos humanos, temos direitos iguais. Ok. Só que não, Essa não. Só que não. né? Não é. Eu acho que tem coisas. Nós ainda temos algumas travessias para enfrentar, mas eu penso que já temos. Já vejo com bons olhos o fato de nos debruçarmos e de ver hoje um sistema todo se debruçando para esse e lançando o olhar sobre isso, porque antes isso era invisibilizado, o que era Sim. muito pior, porque era totalmente ignorado de que de fato havia um distanciamento, de que de fato mulheres estavam sofrendo no exercício de suas atuações profissionais em decorrência do fato de serem mulheres. E que isso, como eu digo, o problema maior assim, que se coloca de você distanciar tanto as pessoas por uma questão de gênero ou por um recorte racial ou por um recorte religioso, enfim, seja qual for o segmento que você queira colocar, a caixinha que você queira colocar, determinado grupo, você você não está excluindo só aquele grupo, você está comprometendo a sociedade como um todo. Porque ninguém nesse mundo é uma ilha. Né? Nós vivemos em comunidade. E nós somos frutos de toda uma miscigenação, entendeu? Então, de raças e de tudo mais. Então, quando você segmenta e exclui ou diminui ou segrega, você está cortando braços e membros da própria sociedade. Então, você está atropelando a si próprio num contexto final, né? Olhando com um olhar muito mais ampliado, que é o modo como eu gosto de olhar para o mundo. Que eu acho que enquanto a gente fica ali recortado, preso a uma caixinha, tudo fica mais difícil inclusive de contornar, né? Porque primeiro você tem que sair da caixa. Então, É verdade. Para depois você poder. Né? Exatamente. Cami, nós aqui estamos avançando, né? Da 1 hora que a gente prometeu para você. É sempre assim, porque a gente quase não gosta de falar, né? A gente tem um problema de falar nesse canal aqui. A gente bem não gosta muito de falar, então você percebeu? Você também não gosta muito, né, Cami? Mas eu gostaria de passar para você dizer as suas palavras finais aí, a Fábio também, caso queira deixar uma mensaginha no final. Olha, eu queria agradecer o convite para falar sobre lawfare de gênero.
com vocês duas, assim, Bom, a Lu eu conheço já há um tempão, gosto bastante da Lu, assim, a considero uma amiga. A Fabi é uma pessoa que eu admiro bastante, já tenho assistido algumas lives de vocês, estou muito contente de estar aqui, inclusive, né? E quero deixar aí a mensagem, né? Talvez, não sei, para a gente refletir sobre como a gente precisa fazer esse enfrentamento de forma coletiva, né? Individualmente a gente não vai conseguir, tá? Porque é uma questão que está para além das nossas forças como indivíduo. Então, e aí, dito isso, esse instrumento do Conselho Federal é muito importante, que estatue o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no âmbito da OAB. A gente tem também no próprio estatuto da OAB previsões de infrações éticas que podem ser, que podem assumir o lawfare de gênero, né, nos incisos ali do artigo 34 do Estatuto da OAB, em especial o 34, inciso 30, né, que foi incluído para uma legislação recente. Peraí, deixa eu ver se é... E daí só para esclarecer, o protocolo ele é de julgamento com perspectiva de gênero, ele ainda é recente, né, porque ele é de fevereiro de 2021. Cami, você acertou o ano. CNJ, né? De fevereiro de 2021, do CNJ. Exatamente, e aqui a gente tem, no Estatuto da OAB, a gente tem a prática, o assédio moral, né, o assédio sexual e discriminação, e o parágrafo 2º, que foi trazido por essa legislação de 2023, que explica o que são cada um, né? E o lawfare de gênero, ele pode estar entre aqui, nessas figuras, mas em outras figuras também no artigo 34. Então, e como eu falei, o enfrentamento tem que ser coletivo, né? A gente precisa desse enfrentamento coletivo mesmo. Acho que é isso, gente. Obrigada. E obrigada a todo mundo que assistiu. Imagina. Eu quero agradecer, Camila, a tua presença aqui. Obrigada por aceitar aí o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda aí ao nosso canal, ao nosso espaço. E também quero deixar a mensagem, né? Como você disse, pegar o gancho aí do enfrentamento coletivo para falar sobre as questões aí que envolvem o ser humano, né? Quando você fala de enfrentamento coletivo, você fala da gente começar dentro das nossas próprias casas, né? Das nossas residências. Então, que a gente saiba aí começar a mudança dentro de nós mesmos para daí levar para os outros âmbitos. É isso. Bom, gente, nós vamos terminar por aqui. Vocês sabem que eu sempre gosto de ler uma poesia ou algo assim do gênero. Hoje eu não achei uma poesia que eu quisesse, que dissesse exatamente o que eu gostaria para o tema que a gente trouxe aqui hoje. Então eu vou usar as minhas próprias palavras, com toda a licença aqui. Vou parafrasear o Sobral Pinto, que dizia que a advocacia não é profissão para covardes, mas vou complementar, atualizando para a nossa realidade atual e das mulheres, complementando, dizendo que a advocacia feminina precisa muito mais do que coragem para sobreviver. Nós, advogadas mulheres, além do preparo intelectual, de debruçar diários sobre os livros, de enfrentar as mazelas do judiciário, temos que superar o preconceito e a discriminação, que algumas vezes vem dos nossos próprios pares. Infelizmente, não raras vezes, vem de outras mulheres. E também do próprio sistema de justiça. Mas, fortes que somos e que aprendemos a ser, não por uma questão de arrogância ou prepotência, mas por uma questão de sobrevivência, nós seguimos lutando por um mundo de mais sensibilidade, mais acolhimento, empatia, amor e igualdade. Porque só assim nós vamos poder dizer que efetivamente buscamos justiça. E é isso. Eu agradeço muito
a todos e todas que nos acompanharam aqui. Agradeço especialmente a nossa convidada de hoje, a Camila. E deixamos as portas abertas, né, Fábio? Com certeza. Cami, a casa é sua. Quando você quiser vir com a gente, pode trazer teu tema. Será sempre muito bem-vinda, muito acolhida. Quando estiver por Curitiba, vou adorar tomar um café com você. Ó, sabe que você é muito especial. A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em outros projetos e sempre foi muito aprazível. Sempre aprendi muito com você. E estamos juntas e que a gente sempre siga de mãos dadas aí, lutando pela nossa profissão e lutando por outras mulheres e para que a gente tenha um mundo efetivamente mais igual para todo mundo. Legal. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo, então. Beijos. Até o Muito próximo obrigada. Entre Irmãs, gente. Aquele beijão. Tchau, tchau. Tchau.